Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do nosso grande Deus. E louvo a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos nesta madrugada na Tua santa e gloriosa presença para trazer uma mensagem cristocêntrica, a palavra que salva, cura, liberta e transforma. Hoje encontra-se profeta messiânico Isaías, no seu capítulo de número, aleluia, 10. Isaías, o capítulo é 29 e o versículo 10. A seguir está escrito: O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo, fechou os olhos de vocês, que são os profetas, cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes, para vocês. Toda esta visão não passa de palavras seladas no livro. E se vocês derem o livro a alguém que saiba ler, e lhes disserem, leia, por favor, ele responderá, não posso, está lacrado. Ou se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler, e lhe disserem, leia, por favor, ele responderá, não sei ler. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regra ensinada por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito este povo com maravilhas e mais maravilhas. A sabedoria dos sábios perecerá, e a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Amém? Oremos. Pai, gratidão, Senhor, pela Tua palavra, lida nesta madrugada de segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024, que Teu Santo Divino Espírito Santo continue abrindo as mentes e os corações dos amados irmãos e amigos, ouvintes da Web Rádio El Shaddai, do Facebook, YouTube, Pai, e no nome de Jesus, fala aos corações. Fica conosco, Senhor. É isso que eu te peço, já te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, o profeta messiânico Isaías, ele traz uma revelação falando que o povo honra ele com seus lábios, mas o coração está longe dele. Jesus, no seu ministério terreno, ele pregou a palavra
genuína. Porém, concernente aos mestres da lei, Jesus, ele contava parábolas. Foram muitas parábolas que o mestre contou. E nestas parábolas, Jesus pregava. Porém, por conta dessas profecias de Isaías, aonde o Senhor diz que o povo honra com seus lábios, mas o coração está longe dele, então ele ia deixar aquele povo atônito. Os profetas, ele ia ouvir e não entender. Os videntes, e no caso seriam os sacerdotes, a mesma coisa. Porém, Jesus, aos seus discípulos, ele contava não só a revelação da palavra, das parábolas, mas ele dizia porque ele contava parábolas para o povo judeu, os mestres da lei, porque o rejeitaram. E no capítulo 13 de Mateus, uma das suas parábolas, Jesus, no seu ministério, ele contou mais ou menos 42 parábolas. Tem várias parábolas, mas nesta oportunidade eu vou aqui citar uma delas. A parábola da semente. E em Mateus, no seu capítulo de número 13, Jesus, contando mais uma das suas parábolas, falando da semente, e a semente é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. É a única regra de fé para todos que crêem em Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, em Mateus 13, falando da parábola do semeador, mas eu quero chamar aqui a atenção exatamente, glória a Deus, quando Jesus, ele vai falar aos seus discípulos o motivo que ele falava por parábolas. Então diz assim, glória a Deus, Mateus capítulo de número 13, verso 10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que fala ao povo por parábolas? Ele respondeu, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por esta razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem,
ouvindo, não ouvem e nem entende. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que esteja sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que esteja sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não viram. Portanto, ouça o que significa a palavra do semeador. Jesus já tinha contado a parábola do semeador. Que, na verdade, o que é parábola? É uma história. Mas a história de Jesus, contada em parábolas, era verídicas. Porém, ele não dava essa explicação para os saduceus, fariseus, mestres da lei, por conta da dureza do coração. Depois que ele conta a parábola, o seu discípulo vai interpelar Jesus, perguntando por que ele pregava para o povo através de parábolas. E Jesus responde. E depois que Jesus responde, agora ele vai dar o significado da parábola do semeador. Em Mateus 13, 18 diz assim: portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu na beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e os enganos das riquezas as sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1.
Glória a Deus. Nesta parábola, Jesus vai mostrar 4 tipos de crentes. Em forma figurada, falando de terreno, já que é semente, e a semente é a palavra, então a primeira semente semeada cai na beira do caminho. Aí vem as aves do céu e come aquela semente. E se comeu aquela semente, ela não morrerá. E por conta disso, não pode dar fruto. E quem é essas aves do céu que comem semente? É o diabo. Como diz aqui o texto. Aleluia. Glória a Deus. Verso 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeada em seu coração. Arranca a palavra que foi semeada no coração. Aleluia. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, quando a pessoa ouve a palavra de Deus e não tem o entendimento, o diabo, ele, digamos, lança fora do coração dos que ouviram, para que ela não germine e não dê fruto. E o segundo terreno, a segunda terra, que é o segundo tipo de crente. Primeiro, por que que esse primeiro, digamos, terreno não deu fruto? Porque não entenderam a mensagem. Primeiro, a Bíblia é espiritual. É um livro espiritual. E só podemos compreendê-lo espiritualmente, através do Espírito Santo. Como disse Pedro, o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 1, verso 20 e 21. Porque a profecia deste livro não é de interpretação pessoal, porque ela nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, expelido ou inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Então, se não tem o Espírito Santo na sua vida, pode ser ele poliglota, falar em vários idiomas, não vai entendê-la. Mas se um indoto que não tenha letra, não tenha estudo, seja um analfabeto, mas se ele for cheio do Espírito Santo, só em ouvir a palavra, ele vai discernir, porque ela se discerne espiritualmente. Amém? Então, esse primeiro terreno é exatamente esse crente que, mesmo que seja culto, mas se não tem o Espírito Santo na vida dele, a palavra, ela é roubada, porque o diabo rouba. Como diz o verso 19, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado do seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Agora vem o segundo terreno, simbolizando o segundo tipo de cristão.
melhor dizendo, de crente. Glória a Deus. Aí diz o verso de número 20. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Esse segundo tipo de crente, que é o terreno que cai em terreno de pedras, não tem raiz, porque o terreno é pedregoso, cheio de pedras. Não é um bom terreno para cair e frutificar, porque fica sem raiz, não tem profundidade. É como disse Jesus também na parábola da sua palavra, quando ele diz que aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei como um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Aí veio a chuva, deram os ventos, desceu o rio sobre aquela casa e ela ficou inabalada, porque estava alicerçada na rocha. Assim é todos que ouvem a palavra de Deus e as praticam, guarda no coração. Então, esta tem raiz, porque ficou no coração. Amém? Então, o que caiu em terreno pedregoso, cheio de pedras, não teve profundidade. Logo quando vem as perseguições, as lutas, porque o Evangelho de Cristo é padecer. Isso mesmo, muitos querem só vitória. Tem louvores, pregações coach dizendo, pare de sofrer. Aceite a Cristo e agora é só vitória, só vitória. Mas esse não é o evangelho genuíno. Esse é o falsificado. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, seu capítulo de número 1, verso 29. A vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Jesus, mas de padecer por ele. Logo, esse evangelho, pare de sofrer, e agora é só vitória, é um evangelho falsificado. Não é o genuíno. Aleluia. Glória a Deus. Agora vai ter o terceiro tipo de terreno, que simboliza o terceiro tipo de crente. Porque cristão vai ser o próximo. E eu explico por quê. Então, em Mateus, no seu capítulo de número 13, já falamos dos dois primeiros tipos de semente que caiu, melhor dizendo, de terreno, à beira do caminho, e as aves do céu, que é Satanás, roubaram por conta que não tiveram entendimento da mensagem. O segundo, porque caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra, logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz,
Porque uma árvore, ela precisa de raiz. E se a raiz está submersa, qualquer ventania derruba. Mas se ela está, por exemplo, alicerçado firme na rocha que é Cristo, então permanece. Vou dar um exemplo de uma árvore que qualquer ventania derruba. Pés de bananeira, principalmente a banana mais cobiçada, mais cara, a banana da terra, que tem uns cachos bonitos, eles são grandes, mas a sua árvore, a planta, o tronco, não tem raiz profunda. E quando vem uma tempestade, ela desaba. É mais ou menos isso que Jesus está falando. Quando alguém ouve a palavra, se alegra com a mensagem, dizendo, olha, Jesus já pagou o preço dos seus pecados. Jesus, ele foi para o céu, preparar lugar. E assim que preparar lugar, ele voltará para nos buscar. Mensagem boa, bonita, nos alegramos. Só que não tem raiz. Aí quando vem as preocupações deste mundo, como diz a palavra, voltando ao texto, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Glória a Deus. Vamos agora ao terceiro tipo de terreno ou de crente. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Por exemplo, existe um evangelho aonde se prega a teologia da prosperidade. É isso que Jesus está falando aqui. Aonde diz, olha, venha para Jesus, semeie no reino de Deus e Ele vai te dar 100 vezes mais. Se você der 1000, 100 vezes mais, faça a conta. Então, aquele que não realmente vem para Jesus, não pelo que Jesus pode nos oferecer, mas pelo que Ele é, por tudo que Ele já fez por nós, na cruz do Calvário, porque todos estávamos condenados ao lago de fogo, que é a segunda morte, aonde o fogo não se apaga, o verme não morre, aonde é ranger de dente e sofrimento eterno. Ele já nos libertou de lá. Pagou o preço que era impagável por qualquer ser humano, ainda que seja bilionário, trilionário. Nenhuma alma pode ser comprada para Deus. Mas Jesus, com seu sangue precioso, Ele comprou povos, tribos, línguas e nações. E para seu Pai nos fez reino e sacerdote. Glória a Deus. Amém? Então, meus amados, teologia da prosperidade. Muita gente está embarcando nessa canoa furada. Ou por que não dizer neste barco furado?
Porque, na verdade, Jesus não veio pregar prosperidade para ninguém aqui na terra, mas lá sim. Olha o que diz o texto bíblico. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo é o maior exemplo depois de Jesus. Quando ele diz em Filipenses, no seu capítulo de número 3, que ele perdeu tudo que tinha. Paulo está falando de bens materiais. Paulo era rico, fazedor de tendas, e naquela época dava muito dinheiro. Então, em Filipenses capítulo de número 3, e o verso de número 7 e 8 está escrito assim. Aleluia. Glória a Deus. Verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Glória a Jesus. Aleluia. Aí Paulo vai dizer que tudo que ele tinha, ele considera como lixo, esterco, porque ganhar Cristo é bem melhor. Porque as coisas deste mundo, elas são passageiras, efêmeras, mas as espirituais permanecem para sempre. Amém? Glória a Deus. Aí Paulo, falando agora à igreja de Éfeso, aos Efésios, seu capítulo 1, verso 3. Aí ele diz assim, Efésios 3, Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Deus seja louvado. Então, meus amados, esse evangelho de teologia da prosperidade é um barco furado. Porque o reino de Deus, disse Paulo, não é comida nem bebida, mas é paz, gozo e alegria no Espírito. Aleluia. Romanos 14, 17. Enquanto muitos estão buscando teologia da prosperidade, querer ser famosos, esses são aqueles crentes que a semente, ela está no meio das pedras, dos pedregais. E aí, quando vem as preocupações deste mundo, as dificuldades, logo abandona, porque a sua raiz é rasa. Qualquer tempestade derruba, como eu dei o exemplo da bananeira, glória a Deus. Mas, por exemplo, tem árvore. Vou dar um exemplo do bambu, uma árvore muito conhecida e utilizada principalmente pelo povo oriental chinês. Mas também aqui na zona rural serve para escorar as bananeiras, lembra? Pega aqueles bambu
e escora para ela ficar mais firme. Quando vem a tempestade, ela segurar. O bambu, por exemplo, durante aproximadamente de 5 a 6 anos, ele só cresce para baixo, para baixo, para baixo. Quando ele está firme, aí ele cresce para cima, para cima. Aí vem a tempestade, bate nele, ele balança para lá, para cá, mas não quebra nem cai, porque está bem firme, apesar da sua aparência ser, digamos, frágil aparentemente, mas está ali firme, porque caiu em boa terra. Aleluia! Glória a Deus! Vamos agora para a quarta tipo de terreno, tipificando digamos, o tipo de crente. Agora não é crente, agora é cristão. Esse quarto não é um tipo de crente, não, de cristão. E explico em seguida por quê. Vamos ao texto Mateus, no seu capítulo de número 13, verso 23. A seguir. E o quarto é a semente que caiu em boa terra. Esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende. Ouve e entende. E dá colheita em 100, 60 e 30 por um. Esse vai dar muitos frutos. E os frutos aqui não é exatamente financeiro. O fruto aqui é ganhar alma para o reino de Cristo. Amém? A Bíblia diz: aquele que não der fruto será cortado, lançado fora. Por exemplo, quando Jesus conta a parábola da videira verdadeira de João 15, e o verso de número 1, ele diz que ele é a videira verdadeira. E todo ramo que está nele e não dá fruto, corta e lança fora. Mas o que dá fruto é podado, não é cortado, é podado, adubado, para que dê mais fruta ainda. Quem é agricultor sabe o que Jesus estava falando. Quando tem uma roça, ou seja, um plantio, por exemplo, o cacau. Todo conhece chocolate, que é feito do produto do cacau. Então, o cacau é uma árvore que não é frondosa, é pequena e média. Porém, se ela for podada, adubada, vai dar muito fruto. Mas se ela não for podada, adubada, tende a não ficar viçosa e logo morre, não dá fruto. Porque vem a erva daninha, que simboliza aí Satanás, que mata a árvore, o crente. E esse crente, que é o cristão, que vai fazer toda a diferença, que diz assim: e o quarto é a semente que caiu em boa terra. Esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende, e dá colheita de 100, 60 e 30 por um.
Aleluia. Olha o que diz a palavra. O cristão que vai dar 100, 60, 30 por 1, é aquele que ouve a palavra, entende que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é paz, é gozo, é alegria no Espírito. Meus amados irmãos e amigos, saiba de uma coisa: o diabo é mentiroso, é o pai da mentira. E muitas igrejas e muitos pregadores das redes sociais estão fazendo a vontade do diabo, não de Deus. Pregando teologia da prosperidade, pregando um evangelho sem renúncia, um evangelho aonde tudo pode, nada tem a ver, aonde prega um evangelho que você pode fazer qualquer coisa porque o preço já foi pago, a sua salvação já está garantida e Jesus não vai levar ninguém para o inferno. Olha, esse é o evangelho dos 3 primeiros terrenos. Caiu na boa terra, aliás, na beira do caminho, não, digamos, teve entendimento, não compreenderam, o diabo veio e roubou a semente. O segundo que cai nos espinhos, são sufocados, e aí não vai produzir fruto por muito tempo. O terceiro cai nos pedregais, e ali não tem raiz, profundidade. Aí quando vem as dificuldades, aonde vem as perseguições, logo abandona. Mas aquele cristão, aonde a semente cai em boa terra, essa vai dar muito fruto e vai permanecer para sempre. Então esse é o tipo de cristão que tem uma vida pautada na palavra. Nela tem prazer de meditar de dia e de noite. Como disse o salmista Davi, Salmo 1, verso 1 e 2 diz: bem feliz ou bem-aventurado. Poderia dizer o crente, o cristão, o ser humano, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes o teu prazer é na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. A palavra de Deus, a Bíblia, nesta palavra tem prazer de meditar de dia e de noite. Então esses são a terra frutífera. Esses são que caiu a semente na boa terra. Esse cristão, que é a 4ª semente que caiu na boa terra, ele tem prazer na palavra de Deus. Ele tem uma vida separada, santa, é isso. Separado é santo. Não é o santo dos pagãos, dos católicos. Santo de barro, de gesso, de pedra, de madeira.
que são ornamentados com prata, ouro, pregado na parede para não cair. Por quê? Tem olho, mas não enxerga. Tem nariz, mas não cheira. Ouvido, mas não ouve. Boca, mas não fala. Som algum sai da sua garganta. Mão, mas não apalpa. Pés, mas não anda. Então a Bíblia vai dizer: torne-se igual a ele os que fazem e todos que nele crêem. Salmo 115, verso de número 4 a seguir. E esta mesma palavra encontra-se na Bíblia dos católicos. E na Bíblia dos católicos não é o Salmo 115, não. É o Salmo 113. Mas as palavras é a mesma. Agora, por que que eles estão infrutíferos? Não dão fruto para o reino de Deus? Por quê? Não entende. Como disse Jesus, é o povo que honra com os lábios, mas o coração está longe, longe dele. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Esse terreno que dá bons frutos, caiu em boa terra, falando do coração do cristão, porque não ficou apenas em palavras, mas ela desceu para o coração. Como disse o salmista no Salmo 119, verso 11: Senhor, escondi a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. Amém? Então esse cristão, o quarto tipo de semente que foi semeada em boa terra, é o cristão que tem prazer na palavra de Deus, nela medita de dia e de noite. É o cristão que jejuma, consagrando a sua vida ao Pai, por meio do Filho, através do Espírito Santo. É esse que ora constantemente. 1 Tessalonicenses, seu capítulo de número 5, verso 17. Orai continuamente. Outra versão: orai sem cessar. Paulo diz, aí está aquele que caiu na boa terra. Romanos capítulo 12, verso 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Este é o cristão, é a semente que caiu na boa terra, que persevera na palavra, persevera em oração e persevera numa vida de consagração, abandonando o mundo e suas práticas, porque na verdade o cristianismo genuíno e o cristão genuíno, ele tem a prática de meditar na palavra. Então, quando vêm as perseguições, quando vêm as tribulações, ele está ali firmado em Cristo, que é a rocha. Como ele diz no capítulo 7 de Mateus 24, quando ele compara aquele que ouve as suas palavras e as praticam, como alguém que semeou, não, que edificou a sua casa na rocha. E aí vem a chuva, a tempestade, os rios, os fortes ventos,
a tempestade e os rios, as águas, aquela casa que é o crente, fica inabalado. Mas quem não tem uma vida de jejum, quem não tem uma vida de santificação, não tem uma vida de meditação na palavra, não tem uma vida de oração, então esse é o insensato que edifica a sua casa sobre areia. Aí quando vem as perseguições, as tempestades, quando vem os ventos fortes, aí o que é que ocorre? Eles caem, porque não está alicerçado da rocha. A palavra não caiu em boa terra. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, amigos, este era o motivo de Jesus pregar em parábolas, porque na verdade ele, conhecendo os pensamentos, as intenções, desejos daquele povo rebelde, povo judeu, por conta que não aceitaram a Jesus, até hoje, na sua maioria absoluta, quando fala povo judeu, não é o povo, é a religião. O povo é hebreus, a nação de Israel. Agora a religião é judeu, judaísmo. E eles continuam na velha aliança. Muitos dizem que não é velha aliança. Diz que é o Velho Testamento. Qual é a diferença? E o texto bíblico fala de velho. Vamos ao texto. Escritor aos Hebreus, no seu capítulo de número 8, e o verso 13, ele diz assim: Escritor aos Hebreus, seu capítulo 8, verso 13. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquada e envelhecida, velha, envelhecida, está pronta a desaparecer. Amém? Então, meus amados, Jesus contava várias histórias. Parábola, isso é história. Mas para que eles, ouvindo, vendo, não descesse o coração, não entendesse, por conta que são hipócritas, ouve a palavra, mas não dão crédito, preferem estar ouvindo os pregadores coach, pregadores de rosa, atrás de profetada, quando a verdadeira profecia é a palavra de Deus, a Bíblia. Aleluia! Nela, quem tem a prática, desejo, rito, que é costume de meditar nela de dia e de noite, então é a semente que caiu na boa terra, vai dar fruto 100 por 1, 60 e 30. Amém? Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Então Jesus contou cerca de 42 parábolas, várias, mas aos discípulos ele dava exatamente a explicação. Só que hoje esse papel é do Espírito Santo. Isso mesmo. É o Espírito Santo que nos lembra
nos ensina toda a verdade. João Evangelho, capítulo 14, vai dizer assim: glória a Deus. Quando o Espírito da verdade vier, Jesus falando aos discípulos, mas quando o Conselheiro, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e farás vocês lembrar tudo o que eu disse. Glória a Deus. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. João capítulo 16, Evangelho, escreveu João, capítulo 16, verso 7. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro, que é o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, que é o ser humano, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens, ser humano, não creram em mim, Jesus. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado, Satanás. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, hoje, o ensinamento de Jesus é o Espírito Santo que nos dá. Ele nos lembra, nos ensina toda a verdade. O Espírito Santo, ele nos guia. Romanos capítulo 8, verso 14. Todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Logo, se você e eu não dermos lugar ao Espírito Santo, então ele não lembra, ele não nos guia, ele não intercede por nós, porque para isso temos que ter uma vida consagrada com jejum, oração, palavra. E quando fazemos isso, damos liberdade ao Espírito Santo, que ele não invade coração de ninguém, não obriga ninguém. Você e eu temos que dar voluntariamente toda a liberdade ao Espírito Santo, que está selado em nós. Porém, muitas vezes, o Espírito está sufocado, porque não tem liberdade, porque as pessoas ouvem a palavra, mas não entendem. Ouve a palavra, mas logo as preocupações deste mundo, os prazeres, dinheiro, o sufoca, abandona. Ainda tem o tipo do crente que não dá fruto porque não tem profundidade, não tem raiz. As pedras não deixam que a raiz se aprofunde. E por conta disso, logo, quando eles realmente vê este mundo, os prazeres, quando vê exatamente as pregações, coach, que não confronta pecado, não confronta a santificação, não prega mais arrebatamento, não prega mais, aleluia, santificação. Então são esses tipos de três crentes que não vão permanecer. Mas o quarto, que é o cristão, que caiu na boa terra, que é o coração, que tem uma vida
de meditação na palavra. Medita de dia e de noite. Ora constantemente, sem cessar, em tempo e fora de tempo. E tem uma vida de consagração com jejum, oração e palavra. Então esses vão permanecer para sempre. Amém? Meus amados, não deixe que ninguém vos engane. Foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Não caia de novo no jugo de escravidão. Porque tudo aquilo que nos domina se torna escravo daquilo que é dominado. E encerrando esta mensagem, falando porque Jesus contava muitas parábolas. E ele explica aos seus discípulos, como já falamos em Mateus 13. Então, meus amados, as paixões sufocam o Espírito Santo. E Paulo diz que você e eu devemos fazer morrer as paixões terrenas. O justo viverá pela fé e não por vista, não pelo que vê. Como disse Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso... Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Porque andamos por fé e não por vista. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, amigos da Web Rádio El Shaddai, YouTube, Facebook, Instagram, todos que ouvirão esta mensagem, que Deus em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, continue falando aos corações, em nome de Jesus. Vamos semear a boa semente. Paulo diz em primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo de número 3, verso 7. Um prega, outro rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Amém? Então semeie, manda esta mensagem para os seus amigos, para os seus contatos, para a família. Não é para o irmão Saluxo ganhar like, fama, não. É para que a semente caia em boa terra. Amém? Um prega, outro rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Quando pregamos, a palavra é semeada. Quando oramos, estamos regando, mas é Deus que faz crescer. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos dê graça, sede e fome da palavra. Em nome do Senhor Jesus. Lembre-se que paixão mata. Paixão por futebol, por política, por pessoas, por dinheiro. Essas coisas são a semente que caiu na beira do caminho, no pedregais, nos espinhos, não vai dar fruto. Mas aquele que faz morrer as paixões, porque a Bíblia diz que a ira de Deus vem sobre os filhos rebeldes, da desobediência. Efésios 5, verso 6 e Colossenses 3, verso 6. Porque a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Melhor obedecer do que sacrificar. Um grande abraço, fique todo na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém? Shalom Adonai.